Vamos estar tentando falar um pouco sobre leis em relação à humanidade. Nós vivemos num país laico, ou seja, onde não existe uma religião que domina sobre as outras, né? Isso é liberdade, liberdade de culto. Não é porque nós temos uma grande parte de católicos e de evangélicos que nós temos que subjugar as outras pessoas ao comportamento da nossa fé, da nossa religião. Isso, o evangelho não é uma imposição, ele é um convite, tá? Vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e me siga. O evangelho nunca foi uma imposição, tá? Por mais que fale de comportamento, de pecados e tal, ele não é uma imposição, né? Então ali é simplesmente uma indicação do caminho que uma pessoa precisa seguir se ela quer realmente conviver com o Espírito Santo. Gente, precisamos entender uma questão. No passado, alguns pastores eles diziam que a homossexualidade era uma questão de escolha, de opção sexual, tá? Sendo que isso não é uma verdade, porque como que você sendo heterossexual, você vai determinar ser algo contra a sua natureza, se não há nenhuma vontade que venha a estar dentro de você, sabe? Você não vai fazer algo contra a sua natureza sem ter uma vontade inicial. Então, não podemos dizer que é uma mudança de comportamento, e sim realmente um desejo interior das pessoas, e ninguém sabe como isso funciona, qual tipo de processo ocorre na vida da pessoa, mentalmente, não sabemos. A ciência não consegue explicar isso, tá? Até porque existem vários casos. Existem casos de abuso que subjugaram a pessoa àquela condição. Existe o caso de realmente a pessoa ter esses sentimentos desde pequeno. E sabe, é uma série de questões que não dá para se debater. Mas a questão é a seguinte: nós vivemos um país laico em que se devemos respeitar a vida das pessoas. E muita gente não concorda com esse tipo de atitude, porque elas acham que aquela atitude está prejudicando a família dela, a visão da família dela de acordo com o mundo. Ou seja, ela não quer deixar o direito da pessoa existir, porque ela está preocupada com a visão da família dela. Sendo que nós vivemos num país laico, onde leis precisam abordar todos e determinado tipo de pessoas, até porque todos os cidadãos pagam seus impostos, né? Tudo que você compra vem com imposto, e as pessoas têm direito a viver, que são cidadãos dessa terra. Então, as pessoas precisam ter direitos. Agora, existem direitos que, como um direito que não pode ser respeitado. O cara ter direito de ser pedófilo, não tem como o cara ter direito de ser pedófilo, sabe? Ou ele propagar algo que é uma ofensa, né, contra uma agressão contra as crianças, uma agressão, uma coisa ridícula, né? Então não existe direito para esse tipo de coisa, porque dá a impressão que quando a gente trata um assunto desse, de tamanha polêmica, dá a impressão que a gente está defendendo também outros direitos. Logo, a liberdade de expressão, ela tem uma limitação, ela tem um limite, tá? Eu não posso me exprimir de uma forma que eu vá prejudicar o outro ou ser racista com o outro. Eu não tenho esse direito, porque eu estou ferindo outra pessoa. Então, nas questões de leis, aí começa uma questão estranha no Brasil. Por quê? Porque os defensores dessas questões, eu não creio que eles sejam tão burros de não entender isso que eu estou falando. Eles fazem por ideologia, eu creio que fazem por ideologia partidária, porque o brasileiro, ele é muito fácil de ser manipulado com palavras, tá? Então eles usam certos argumentos. Olha, a partir se liberar o casamento homossexual, quem não casar homossexual vai ser preso, sabe? Eles partem de uma premissa que não existe. Eles partem de uma questão, de um contexto que não existe. Jamais que um pastor vai ser preso por se recusar a casar um homossexual. Jamais um padre vai ser preso por essa situação. Simplesmente não tem uma obrigatoriedade. Agora, se uma igreja
que representa eles quiser fazer esse casamento, estando dentro da lei, por nós vivemos em um país laico, tá? E qual a importância que tem, cara? Esse não dá para entender. O cara tá casando com outro homem, o homem tá casando com outro homem. Isso não me importa o que aquela pessoa faz da vida dela. O que ela faz da vida dela é problema dela. Isso não é de importância minha, entendeu? Então, aquela pessoa faz o que quiser da vida dela, ela tem o direito de fazer o que quiser da vida dela. Não sou eu que vou cercear o direito da outra pessoa. Tá? Porque no Brasil é assim, parece que as pessoas querem cercear o direito da outra. Então, a política se movimenta nessa questão. Nós somos um país católico, nós somos um país que respeita os valores da família. Quer dizer, os valores que você tem como conceito para você. Você tem esses conceitos. Você não pode impor aquilo que você acha certo para outra pessoa que pensa diferente. Tá? Uma pessoa, ela tem os conceitos de vida dela e você tem os seus. Então você tem pessoas que estão em fase de conhecimento, pessoas que não entendem certas coisas. Tem pessoas que se acham tão entendidas, quando você vai ver, o entendimento dela é totalmente preconceituoso. Né? Então é estranho viver num país assim, porque diálogo, quando se ultrapassa a barreira do diálogo, quando as pessoas estão dialogando certas questões, você vê pessoas tentando avançar nas outras. Você vê pessoas mostrando seus preconceitos contra as outras, apenas num diálogo. Pessoas que se pudessem destruir as outras por conta de que não respeitam que aquela pessoa tem direito à vida assim como ela tem. Tá? Ponto final. Na questão de igreja, é interessante porque nós não podemos dizer que no Brasil as igrejas são levadas tão a sério. Porque o que nós temos aqui, como sempre falo isso em quase todas as minhas mensagens, nós temos aqui o enriquecimento dos falsos pregadores. Não vou citar nomes aqui, mas tem muita gente pregando por dinheiro, por poder, por emissora de TV, por ligações ao governo, por ligações que vão render muito dinheiro com concessões de outras redes de televisão, por domínio, por poder, tá? Então, esses caras não têm nada a perder, eles não querem pegar o ônibus cheio para ir para o trabalho, eles não querem passar pelo aquilo que o pobre passa, né? Para ganhar um salário mínimo. Então eles acham uma brecha, e tem muita gente que vai dizendo que está servindo a Deus, mas na verdade está servindo a si mesmo. Seguem esses caras, ficam piores do que esses caras, ganham dinheiro, eles são os vendedores os vendedores dessa empresa religiosa, são os vendedores. Então eles ficam mercadejando. Isso sempre existiu na Bíblia, sempre existiu. Pessoas com com essa natureza de desrespeitar questões bíblicas por dinheiro, por bem-estar. Essas pessoas são antipatriotas, traidoras, elas não respeitam as pessoas, elas são as que têm um coração mais amargurado que existe, porque elas sabem que o que elas estão fazendo é algo errado, elas subjugam os pobres, elas exploram os pobres e elas conseguem um poder tão grande dentro da política que elas conseguem não serem incomodadas e continuar fazendo isso, porque elas servem os interesses políticos, né? Então, quando um político, você vê políticos dando... você acha que um pastor de verdade, um homem de Deus, ele precisa ele vai pegar um passaporte diplomático, sabendo que esse passaporte não lhe é devido de acordo com a lei? Se dentro da lei ele puder ter esse passaporte diplomático, graças a Deus, ele está servindo a Deus ali. Ele está honrando o que é certo. Não há necessidade desse cara ter um passaporte diplomático, ele tem dinheiro para viajar, mas ele quer um diplomático para ele ter acesso, né, para proclamar, a desculpa dele é proclamar o evangelho. Então eles pegam o passaporte diplomático vergonhosamente diante de toda a sociedade, eles mentem, porque na visão da pessoa que não está na igreja, é a pior coisa que existe. Ela olha para aquele cara e vê assim, esse cara é um mentiroso, porque ele está falando de Jesus aqui, mas ele não está se comportando como um verdadeiro líder de uma igreja, de uma denominação.
Então essa vergonha, a posição que eles estão é tão terrível, e eles acham que é bom, que eles estão numa posição de embargar o evangelho de Cristo. O cara aqui de fora, que é uma pessoa inteligente, ela não é uma pessoa que vai se deixar manipular, ela não vai aceitar conselhos bíblicos de uma pessoa assim, insurgente. Ela não vai aceitar, então acaba maculando a imagem de Cristo. Olha que quando você tem... Eu consigo muito bem elogiar certas palavras, certas maneiras de ser. Padre Fábio de Mello, o cara tem uma colocação incrível de palavra. Padre Marcelo Rossi, né? Tem umas colocações incríveis na palavra. Todo mundo tem seus erros, tá? Não estou falando que você vai encontrar seres humanos perfeitos aqui, não vai, tá? Mas a gente tem aquela questão assim, o cara adora imagem. E só por isso a pessoa não pode ser uma pessoa inteligente. Só por isso a pessoa não pode dar um conselho legal. O que é pior? Você se ajoelhar diante de uma imagem que aquela pessoa, ela acredita, ela está sendo fiel às suas crenças. Ela acredita que aquelas imagens que representam pessoas da Bíblia, ela acredita, ela não está sendo hipócrita com seus sentimentos, não. Estou falando para que eles não são hipócritas com seus sentimentos. Ela não sabe como que funcionam as coisas. Para ela, aquilo ali representa algo sagrado, tá? Não estou aqui sendo preconceituoso nessa questão, não. Ela acredita, ela é fiel aos seus sentimentos. Ou seja, vamos supor que Deus não tenha iluminado a ela a ponto dela descobrir que aquilo não é uma verdade, como eu acredito. Ela está sendo fiel aos seus sentimentos, assim como qualquer outro está sendo fiel à sua religião, ou o ateu sendo fiel à sua não religião. Ele não pode falar de Deus sem ter respostas adequadas, sem ter sido iluminado, tá, sabe? Então ele é fiel às suas convicções. Eu acho que isso é ser íntegro. Eu acho que eu tenho certeza que Deus não pode julgar. Deus não pode julgar uma pessoa sabendo que dentro do coração dela estava sendo íntegra às suas próprias questões, tá? Não existe julgamento. Tanto que a Bíblia fala que as coisas só são impuras para aquele que a considera impuro, tá? Nenhuma coisa é comum impura, salvo aquele que considera. Ou seja, existem razões dentro do coração da pessoa que fazem ela saber ou não aquilo, se aquilo é certo ou é errado, tá? Então, a gente vai se separando nessas questões. Tipo assim, por que eu sendo evangélico eu não posso ouvir um conselho de um padre? Por que não? Será que o padre é burro? Será que o padre não tem sabedoria? Pelo contrário, eu aprendi, na minha caminhada, eu cheguei a esse ponto de entender que aquelas pessoas simplesmente elas estão fazendo o bem à humanidade. Com todos os seus erros, elas estão pregando o amor, elas estão pregando a paz que tanto falta entre a gente aqui. O caminho certo, em qualquer lugar onde se faz o certo, é aceito por Deus, está na Bíblia. Então os caras estão pregando o amor, está pregando a paz, ele não está com uma mensagem antibíblica. Por mais que você veja que os conceitos dele, aparentemente, na sua visão, é errada, porque você só pode se basear na sua visão, ele não está pregando um conceito anti-Jesus, anti-fé, anti-amor. Não, ele está pregando os conceitos de Jesus. Da mesma forma que seu pastor, ele prega os conceitos de Jesus e às vezes faz coisa errada, tem passaporte diplomático, entende? Ele incentiva pedidos de oferta. Olha, minha gente, nós vivemos num momento em que necessitamos, necessitamos mesmo de que existam igrejas que se abstenham de questões financeiras. Infelizmente, chegamos simplesmente para não deixar com que a imagem do evangelho seja manchada. Porque todo mundo se levanta, já se levanta com uma visão ruim diante das pessoas. As pessoas já veem como uma coisa ruim. Então alguém tem que fazer a diferença, sabe? Então mais bem-aventurado é dar do que receber.
O evangelho pode ser pregado gratuitamente hoje em dia. Você tem canais de YouTube grátis. E quem disse que só precisa de pregadores de elite? Desses pregadores que estão aí, que nem são tão elite assim, né? Quem disse que só precisamos desses caras? Qualquer evangélico hoje, com um pouco de conhecimento bíblico, ele tem um manancial de bênção para ajudar a humanidade. Qualquer evangélico. Aí você chega na internet, você vai ter gente orando e você percebe que aquela oração não está sendo feita para ajudar as pessoas. Está sendo feita para ganhar notoriedade por algum objetivo escuso. E o tolo, quando ele vai pelo caminho, ele mostra a todo mundo que é tolo. Ele tem atitudes tão religiosas, tão feias, que ele não entende, não percebe que ele está sendo tão ignorante na questão bíblica. E vai ali, o cara e tal, você vê que pessoas que tentam se filtrar no evangelho para se beneficiar, porque sabe que qualquer pessoa que consegue ter uma notoriedade, abre uma igreja com 10, 20 membros ali que estão financiando aquilo ali, o cara para de trabalhar. Simplesmente o objetivo, ajuda aqui no Pix. Não são os filhos que tesouram para os pais, e sim os pais que devem tesourar para os filhos. Se Paulo estivesse vivendo hoje, no século XXI, com essa ferramenta maravilhosa que é a internet, de conhecimento, de transmissão de pensamento, de educação universal, né? Porque é uma ferramenta de educação universal para aqueles que realmente querem aprender algo. Tem muita coisa suja, mas que a gente saiba lidar com isso. Vai ter uma hora que a gente vai saber governar bem esse tipo de coisa e vai perceber como é bom você entender questões sobre racismo, né? Às vezes algumas condutas nossas ou uma brincadeira a gente descobre um preconceito, estereótipo, a gente descobre um racismo, coisas que vai mudar o nosso comportamento, a nossa forma de ser perante as demais pessoas, perante a sociedade, tá? A gente brinca, às vezes a gente distraído, a gente joga a conversa fora, a gente faz uma piada, a gente fala coisas que não deve falar, e a gente precisa começar a nos compreender. Quando a gente começa a nos compreender, a gente começa a crescer como ser humano. E pensar antes de agir, pensar antes de falar. Sabe o que vai acontecendo com isso? Você vai ficando mais feliz na vida, você vai ficando mais liberto das coisas, você vai ficando menos preocupado com a opinião das pessoas, sabe? Você fica menos preocupado eu sou um tipo de pessoa que eu não tenho ligação nenhuma com quase nada. Tipo assim, eu faço sempre, eu gosto de fazer sempre o meu melhor, sabe? Eu tenho minha responsabilidade. Não para ser visto, para nada não. Eu gosto de ter a minha responsabilidade, é uma coisa pessoal. Eu penso que o preço do cuidado é a eterna vigilância. Então, eu tenho cuidado com a minha família, eu tenho cuidado do meu trabalho, eu tenho uma visão de vida. Eu cuido das pessoas, às vezes, na rua, às vezes uma situação de perigo, que eu acho que é bacana, quando você vê que o outro está em perigo, você dá um alerta, porque eu já vi pessoas que não ajudam você numa situação de perigo. Eu percebi isso, eu fiquei horrorizado. Uma vez, perto de uma estação do BRT, perto de casa aqui, e uma criança estava brincando dentro da estação. A criança por volta de uns 5 aninhos, 6 aninhos. E o que aconteceu? As tias distraídas, que eu acho que não devia ser mãe, que mãe eu acho que tem mais cuidado, mas tem umas mães bem malvadas também. E essa criança ficou presa do lado de fora do vidro que fecha quando o ônibus chega, né? Geralmente aquele vidro ele só abre quando o ônibus chega e depois ele fecha, mas aqui estava com defeito e a criança ficou do lado de fora e o ônibus estava vindo. E as tias só sabiam fazer o quê? O ônibus parado no sinal lá, eu vendo toda aquela situação, as pessoas olhando, eu acho que alguém pegou o celular para filmar, eu não sei, não lembro bem. As pessoas vendo aquela situação, uma criança apavorada porque o ônibus estava vindo, e você não sabe qual vai ser a conduta de uma criança, ela pode se jogar, tentar se jogar, para poder fugir dali, ser atropelada. Eu vi aquela situação, mas passou um flash na minha cabeça, como se aquela situação demorasse tanto. Eu corri, peguei aquela criança e dei a volta com ela, peguei ela para fora da rua, o ônibus ainda estava parado, dei a volta com ela na estação e entreguei ela às tias desse garoto, né? Entreguei.
E depois eu fiquei pensando, gente, como o ser humano não é capaz de nada pelos outros, irmão. Aquela situação me incomodou tanto, eu fiquei observando que mundo que nós estamos vivendo, tá? Eu não estou falando isso aqui para me amostrar, para dizer que eu fui um herói, que isso é ridículo. Isso é um dever de todas as pessoas. Mas como eu fiquei horrorizado, cara, com a falta de iniciativa das pessoas, e parecia que tinha pessoas esperando acontecer uma desgraça para poder filmar e botar nas suas redes sociais. Eu fiquei aterrorizado. Eu acho que é por isso que nós temos tantos políticos corruptos, porque é o que o povo merece, talvez. Talvez é o que o povo merece. Mas tem tanta gente sofrida que às vezes a gente ganha motivação para falar por essas pessoas, porque tem uma ranca de gente que não vale nada nesse país, tá? Não vale nada. Eu não sei o que passa na cabeça dessa gente. É gente sendo executada, o cara pega o celular, executa o cara, filma e bota na internet. No Zap vira e mexe dos amigos, né? Tem amigos que mandam coisas que você não quer ver e você fica no grupo ali porque é amigos de infância e você quer sair do grupo, eles te botam de volta no grupo. Aí você fica recebendo um monte de sujeira, um monte de coisa. E dá vontade de bloquear e mandar todo mundo pro inferno e não querer saber de mais nada e viver sozinho, isolado num iglu, né? Lá no meio do gelo lá e escondido de todo mundo como um urso hibernando. Às vezes dá vontade disso. Mas infelizmente Deus nos coloca no mundo para ser alguém que ajuda as outras pessoas, né? Porque a vontade não dá de ajudar ninguém, irmão. Né? Nesse sentido de amizade. Porque os amigos são todos desconexos. Então, é muito. Eu fiquei abismado com essa situação e eu fico com isso na mente. E eu fico observando como está. Cara, quer ver como é a situação? Você chega no BRT da Alvorada, num dia desse cheio, as pessoas te jogam de cara no BRT, empurra velho, empurra criança, empurra gente aleijada. Eles não querem saber de nada, só querem saber de entrar no ônibus. É um bando de animais. São um bando de animais. É isso que as pessoas são, um bando de animais, parecem uns animais. Porque não é possível, cara, que o ser humano seja tão ridículo a esse ponto. Eu já dou minhas corridas para pular numa van, dei umas corridas para pegar no ônibus, mas eu sempre me preocupo em não machucar ninguém. Essas pessoas não, elas se bobear, elas te empurram na frente do ônibus, como já aconteceu na Alvorada, pessoas que foram empurradas na frente do ônibus e morreu. Tá? E é um absurdo, nós vivemos entre animais. Então é bem provável que os nossos governantes também sejam animais. Tá? E o YouTube sempre bloqueia meus vídeos achando que isso é discurso de ódio, né? Não, isso é um discurso de revolta com a sociedade que nós vivemos. Precisamos de uma mudança, tá? Precisamos de uma mudança, uma coisa diferente, uma coisa... precisamos de diálogo, precisamos de um país que dialogue questões, que tenha pessoas que realmente sejam verdadeiras, tá? Porque o que está acontecendo no Brasil é que as pessoas elas abrigam no coração mentiras, fake news, né? Mas a verdade mesmo não tem valor para elas, sabe? Elas não valorizam a verdade. Esse é o problema do Brasil, não valorizar os da verdade, os que nos contam a verdade com sinceridade, e valorizar aqueles que mentem na cara de pau.